Saudações, camaradas. Sejam bem-vindos a mais um áudio, mais um programa. E hoje eu gostaria de falar um pouco sobre o meu patrono artístico espiritual, a pessoa que talvez foi a mais importante por enquanto na minha instrução artística, não só pela influência musical, mas também pela influência do que ele lia mesmo, pela influência do que ele escutava, das amizades dele, etc. Enfim, hoje o podcast vai ser sobre Franz Liszt, e eu já quero deixar claro que eu não entendo muito de termos mais sucintos, mais técnicos de música, assim como eu também não entendo muito dos termos mais técnicos da pintura, mas mesmo assim eu não deixo de admirar, né? Eu não deixo de conseguir sentir. Apesar de eu não entender desses termos técnicos, eu entendo bastante de sentimento. Então quando eu vejo algo que é capaz de aguçar os meus captadores sentimentais, eu sei que por trás daquilo ali a gente tem alguma coisa de valor, né? Então gostaria de deixar isso bem frisado. Tá, antes de começar a falar sobre ele, vamos dar uma denominação geral, né, sobre quem foi Franz Liszt, antes de começar a falar de fato sobre a vida dele. Tá, quem foi Franz Liszt, nascido como Franciscus, né? Ele foi um pianista muito famoso no século XIX, muito rico também, talvez o artista mais rico da época. E depois que ele teve a carreira dele como pianista, ele se tornou um compositor de sinfonias, a partir ali dos 35 anos. Nossa, tá muito alto o áudio, como sempre. A partir dos 35 anos ele se tornou um compositor de sinfonias muito bom, por sinal, né? Mas ele não só é lembrado como um pianista incrível, como um compositor de sinfonia magistral, mas também por ser uma personalidade que onde ela está, ela reluz. Por ser um cara que onde ele está, ele causa os suspiros, os aplausos de todo mundo, pela sua inteligência, pela sua postura em palco, e mesmo pela sua vida conturbada. E além de tudo, ele foi muito devoto. Foi um cara muito devoto do cristianismo, e no final da vida dele ele se tornou franciscano, que é uma coisa engraçada para um cara que foi tão rico como ele. Para quem não sabe, o franciscanismo, se eu não me engano, ele é uma vertente do catolicismo, mas ele é um pouco mais radical no quesito pertences, porque no franciscanismo, quando uma pessoa é franciscana, ela não pode ter nenhum pertence a não ser as próprias vestes do corpo. Então, Liszt teve que se abdicar do dinheiro, teve que se abdicar dos prazeres da vida, né, de tudo que ele tinha, e começou a viver num mosteiro, tocando lá um mosteiro não, acho que ele vivia dentro de uma igreja mesmo, e ele vivia como é que diz o cara que fica tocando dentro da igreja, o chefe lá, responsável pela música da igreja. Ele era um desses no final da vida, antes dele morrer. E a gente percebe então que a vida dele não só foi regada a muitas mulheres, muitas mesmo, tanto é que o pai dele na infância, já antes de morrer, já falou: filho, toma cuidado, porque você, dependendo do caminho que você percorrer aí, você vai ser, entre aspas, amaldiçoado pelo, vamos colocar, pelo veneno feminino. Liszt também foi um romântico, né? O que é um romântico? Ele pertenceu não só espacialmente, mas temporalmente ele é o centro, né, do romantismo. Ele viveu a época de ouro desse movimento, que nada mais é do que um nacionalismo ou um sentimentalismo exacerbado pelas coisas belas da vida e por aquilo que vale a pena
Na poesia, por exemplo, o romantismo seria isso, mas no caso, vamos pegar de exemplo, sei lá, o cara vê um passarinho como o John Keats, ou como naquele Ode to a Nightingale, né, que foi... O que é Nightingale em português? Rouxinol? Rouxinol? Aquele passarinho. E o Gregório de Matos, naquele Minha Terra... É Gregório de Matos esse? Minha Terra tem palmeiras, onde canto sabiá. Enfim, até um passarinho, uma simples passagem de um passarinho é motivo suficiente para você extrair dali o máximo de um sentimentalismo bonito, sabe? E basicamente isso é unido ao nacionalismo, né? Claro que o romantismo teve 3 fases, pelo menos eu acho que foi assim no Brasil, mas em geral essa é a essência do romantismo, e Franz Liszt foi um romântico, né? Talvez junto com o Richard Wagner o principal dos românticos na música, mas eu acho que esse fato pode ser bem duvidado, né? Acho que de fato ele pode ser muito duvidado, porque Liszt mesmo ele foi mais um virtuoso do que um músico com um romantismo efervescente. O que é um virtuoso? É um cara que toca mais pelo prazer de demonstrar instrução, demonstrar habilidade, do que pelo sentimentalismo das notas e do conjunto da música. Ele gosta de tocar muito difícil, sabe? Pra demonstrar ali a virtuose dele. Isso é um cara virtuoso. Pelo menos era o significado da palavra na época. E tanto é que ele foi tão virtuoso que as pessoas consideram Franz Liszt o maior pianista de todos os tempos, incomparavelmente, né? O outro ali que a gente tem pra comparar seria Chopin, né? Ou Chopin, ou Chopin, como a gente diz no Brasil, mas eu vou falar Chopin porque é o jeito que eu sou acostumado a falar o nome dele. Mas se formos comparar a obra dos dois, Liszt tem, se eu não me engano, 700 composições musicais, incluindo sonatas, sinfonias, se eu não me engano até uma ópera ele tem, e etc. O Chopin tem 100 e alguma coisa. Primeiro porque ele morreu mais cedo, né? Segundo que ele só tocava piano. E Liszt quis demonstrar ali a virtuose dele. Virtuose seria mais habilidade. Virtuoso é o que eu tinha falado anteriormente, mas essa virtuose ela tem a ver mais com habilidade e ali também o conjunto do romantismo ali, do romanticismo exacerbado, tudo na palavra virtuose. O virtuoso é só aquele que quer mostrar que tem um pau grande, dizendo por esses termos. E tá, então Liszt tem muito mais coisas, né? Viveu acho que o dobro do Chopin. Vai começar o ápice desse primeiro movimento da Sinfonia do Fausto. Vou até aumentar aqui. Muito foda. Tá, né? Agora vamos falar um pouco da infância dele. Deixa eu só passar essa primeira parte aqui. Dizem que esse primeiro movimento da Sinfonia do Fausto é lindo demais, não é? Fica olhando, ouve um pouco aí. Dizem que esse primeiro movimento da Sinfonia do Fausto, ela é dividida em 3 movimentos. Fausto, Gretchen, que acho que está traduzido como Margarida em português. Fausto, Margarida e Mefistófeles, esse primeiro arco do Fausto. Liszt, dizem que Liszt embasou mais nele mesmo do que na própria concepção do personagem Fausto, né, do Goethe. Então essa música diz mais sobre ele do que sobre o próprio Fausto. E isso eu acho belo, porque se for verdade, que música mais imponente, sabe? Tá, Liszt nasceu num pequeno vilarejo, acho que eu posso dizer um vilarejo chamado Heiding,
que na época pertencia à Hungria. Se eu não me engano, depois, com a Primeira ou com a Segunda Guerra Mundial, ou com alguma guerra avulsa, esse território passou a pertencer à Áustria, se eu não me engano. Mas, como ele era muito próximo, Heiding era um lugar muito próximo da própria Áustria, a gente vê, por exemplo, que os pais do Liszt são austríacos, tanto o pai quanto a mãe. Os vós, ou pelo menos um deles, que é o que eu li, é alemão. Mas, de qualquer forma, Franz Liszt se considera um húngaro, o que é bizarro, porque ele não falava húngaro, ele falava o italiano muito bem, ele falava o francês muito bem, e ele falava o alemão, obviamente, muito bem. Com o passar da vida dele, como ele morou mais tempo na França, ele começou a falar um alemão carregado de francês, o que é bastante engraçado de se pensar. E o italiano ele certamente aprendeu lendo A Divina Comédia, que era o livro predileto dele, de acordo com Guy de Portales, que tem uma biografia sobre o Liszt e uma sobre o Chopin. Eu li as duas. Liszt andava sempre com o Fausto, tentando traduzi-lo e lendo suas passagens, e ele lia com a George Sand, que era a mulher do Chopin. Enfim, acho que esses detalhes do quarteto amoroso, nossa, eu adoro isso. Esses detalhes do quarteto amoroso eu vou falar um pouco mais pra frente, né? Eu também não sei como eu vou organizar minha linha de pensamento, já peço desculpa se eu ficar um tempo sem falar nada, porque no meu script aqui eu não coloquei o que eu tenho que falar em cada parte, eu tô só bostejando o que vem na minha mente que eu acho interessante, tá? Aí, beleza. O pai do Liszt se chamava Adam Liszt, sem o Z no nome. Liszt é um nome alemão, é um sobrenome alemão, sem o Z. E o Z, Liszt, o próprio Franz Liszt adicionou depois pra ficar ressoando como húngaro, né? Porque o húngaro, acho que o polonês também tem esses rolês de várias letras com um só som, né? Tem aquele jogador da Polônia, Błaszczykowski, né? O nome dele, que tem uma porrada de C, S, Z, que forma esse tch, esse som. Enfim. Tá saindo alguma coisa aí? Deixa eu testar. Tá. Adam Liszt, ele gostava muito de música, ele era apaixonado por música, mas o próprio Franz Liszt, mesmo a família do Adam Liszt, não é uma família muito garbosa em sentido econômico, sabe? Tanto é que o Adam Liszt queria ser músico ele mesmo, mas teve uma época da vida que ele não tinha mais dinheiro pra bancar os seus estudos de música. Então ele sempre teve essa ideia de fazer com que o filho dele fosse um músico, né? Eu não sei se o Liszt, Franz Liszt, teve irmãos. Quando eu falar Liszt, é o Franz Liszt. Quando eu falar Adam Liszt, é o pai, obviamente. Não sei quantos irmãos o Liszt teve, ou se o Adam Liszt teve algum outro filho fora desse casamento obviamente com a mãe do Liszt. Mas eu sei que o Liszt era o que praticava piano 10 horas por dia, a desejo do pai dele. E outra coisa também, se eu não me engano, o pai dele era professor de francês. E como ele gostava muito de música, ele conheceu algumas personalidades ali da época, né, dele do Centro Cultural Musical Europeu, como Haydn. Ele conheceu, se eu não me engano, o próprio Beethoven, Ludwig van Beethoven. Ele conheceu Czerny, que inclusive Carl Czerny foi professor do Liszt depois de um tempo. Ele conheceu Salieri, Antonio Salieri, que para quem viu o filme Amadeus, claro que tem um pouco de ficção ali, mas ele foi, entre aspas, um rival do Wolfgang Amadeus Mozart, né? E tá, Liszt praticava 10 horas por dia de piano, e eu não sei se ele manteve esse ritmo por toda uma vida. Obviamente que ninguém é louco de manter uma rotina dessas exatamente todos os dias da sua vida, né? Mas o que eu quero dizer é se ele manteve, sei lá, tocando quando dava 10 horas por dia até o final da sua vida. Ou, aliás, pensando aqui, provavelmente não, porque ele parou de tocar piano aos 35 anos de idade, né? Assim, tocar de forma efervescente, né? Porque ele foi para sinfonias que ele próprio criou, que são os poemas sinfônicos, né? O que mais eu falo? Aí tá, ele morava em Haydn e o pai dele já tava vendo que
com essas 10 horas por dia do filho, aí o pai dele ele juntou uma grana, comprou umas partituras de músicos famosos, na verdade umas não, se eu não me engano ele comprou mais de 1000 partituras de músicos famosos pro filho, pra ele aprender as músicas, né, obviamente, e o filho aprendia ele criança, né, também quando você aprende um instrumento, quando você é criança, você tem uma maior capacidade de retenção e curiosidade, né, até porque a sua cabeça, ela por ser menos sapiente das coisas que estão ao redor, quando ela descobre algo novo, ela fica muito mais incisiva naquilo, que no caso do Listo foi o piano, no caso de muitas crianças que eu conheço é a linguagem, né? A criança gosta de aprender uma língua nova para explorar naquele novo universo, né, que foi disponibilizado para ela através de uma nova língua, de uma nova cultura, enfim. E apesar de tudo, o Listo era uma criança normal. Apanhava, é, tinha amiguinhos. Às vezes ele fingia que tocava, mas... fingia que treinava, mas não treinava. Aí uma vez ele... uma história, não sei onde foi que eu li, que ele... quando ele tava tendo aulas com o Czerny, ele... não, eu não entendo de termos musicais, né? Então o que eu vou falar aqui não sei se é a terminologia correta, mas parece que as técnicas de se triscar, de se tocar, né? Não sei se é dedilhar, eu toco piano. De você teclar as notas do piano, a técnica do próprio Liszt, que já estava acostumado, apesar de ser uma criança, era bem diferente da do Czerny. Então, uma vez, pra fugir das aulas com o Czerny, o Liszt falsificou umas partituras e mostrou pro pai dele, dizendo que era do próprio Czerny. E tinha vários erros, sabe? Só pra ele poder escapar. O pai dele falou, ah, que bosta, esse cara não sabe de nada, vamos sair daqui. Aí ele foi crescendo assim, o pai viu que ele tinha um futuro brilhante, né, treinando ele às 10 horas por dia, e levou ele primeiro pra Viena, pra Áustria, né, que não era muito longe de Haydn, e depois levou ele pra França. Só que na França, o filho já tinha ali seus 15, 16 anos, só podia tocar no conservatório lá, que o pai dele tentou... escreveu o filho, se você fosse francês, então pro Liszt já não dava. E se eu não me engano foi nesse ínterim que o Adam Liszt morreu, e antes dele morrer ele falou, filho, que ele já percebeu ali naquela idade, você tem que tomar cuidado com as belezas, você tem que tomar cuidado com as mulheres, porque já dá pra ver, né, que tu é meio putão, assim, que você, sabe, se deixa levar muito fácil pela beleza feminina. Mas Liszt não voltou pra casa, ele ficou mesmo lá na França e lá fez sua carreira. Primeiro ele começou dando aulas, se eu não me engano também, porque faz quase um ano que eu li a biografia dele. Eu tava lendo uma outra um dia desses, esqueci o nome do autor. Mas, obviamente, essas biografias... gente, toda biografia que você vê vai ter um toque do biógrafo e um toque literário pra dar um certo romantismo no negócio, pra justamente ficar literário, entendeu? Então a gente tem que sempre que duvidar pelo menos 1% de um filme biográfico, de um livro biográfico, mas pelo menos o grosso da história tá ali, né? Aí Liszt começou a fazer a carreira dele por lá mesmo e dando aula de música. Ganhava a vida dando aula porque ele já era um monstro, né? Com uns 15, 16, 17, 18 anos ele já era um monstro da música e de vez em quando ele fazia um concerto e começou a ganhar sua fama, assim. Quando foi que Liszt nasceu mesmo? Foi em 1811? Só ver aqui. Foi em 1811. Aí, meus amigos, a história fica interessante a partir de 1830, que na minha opinião foi o melhor, vamos dizer, o melhor ano, assim, não foi o melhor, foi o ano artístico predileto, de acordo com minhas convicções pessoais, de 1935 a 1835 a 1839. Desculpa, eu tô meio errando as coisas, eu tô com muito sono e o microfone tá um pouco pra frente, então eu tô tendo que esticar meu pescoço e eu tô desconfortável por isso.
Quantos anos ele tinha? 1929, por aí. Não, lá pros 25 anos dele, 25, 26 anos, vivendo lá em Paris, ele já tinha uma certa fama, sabe? Todo mundo vendo que ele era um menino. Ele sempre foi considerado, desde que ele saiu de Haydn, um menino prodígio, assim como Mozart, né? Foi. E assim como. Eita, minha mãe tá vendo um filme ali no último volume, tô com um som de polícia de sirene. Assim como quase todos os músicos proeminentes que a gente conhece daquele século tiveram ali um merchanzinho quando era criança e se tornaram grandes promessas, né, da música. Até no futebol é assim, né? Algumas vingam, algumas não. Inclusive na biografia do Chopin tem uma história de um menino, eu não vou lembrar o nome dele agora. Leon, eu vou colocar Leon, mas eu não tenho certeza se é esse o nome. E que o Chopin adotou para ser o novo professor dele. Adotou assim como mestre, né? E o Leon, ele dos 10 aos 13 anos era um mágico no piano. Ele era um mágico, ele superaria Franz Liszt com certeza. Ele tocava muito e Chopin pra onde ia levava o Leon. E todo mundo ficava admirado com o Leon, todo mundo ficava abismado com a habilidade dele, porque era muito maior do que a do Liszt aos 13, muito maior do que do Mozart. E todo mundo admirava muito ele. Mas, ali aos 13 anos, ao final dos 13 anos, ele morreu de tuberculose. Acontece, né? O cara que era pra ser hoje considerado talvez o próximo, talvez ser tão respeitado como Beethoven, né? Dizem que na época, quando as pessoas falavam com Beethoven, quando elas falavam sobre o Beethoven, elas alteravam o tom de voz de uma forma respeitosa. Talvez aconteceria o mesmo com esse Leon. Nem sei se é Leon o nome dele, eu não tenho muita certeza. Eu acho que é. Eu ia falar Eco, mas Eco não é. Eco é o menininho do Dr. Fausto, né? Que movimento que tá aqui essa música? Pera aí. Ah, tá. Tá acabando o movimento da Margarida e vai pro movimento do Mephistófeles, que é incrível. Inclusive eu fiz uma lista das minhas músicas prediletas do Franz Liszt. Eu coloquei aí na descrição do vídeo, talvez vocês já devam ter visto. E o terceiro movimento, que é o movimento do Mephistófeles, é a minha quinta música predileta dele, minha quinta composição predileta do Franz Liszt. Eu acho ela, de certa forma, transcendental, apesar de ser meio voluptuosa, meio... Não tem outra palavra, mefistofélica mesmo, ou mefistotélica, eu acho que é mefistofélica que fala. Meio subversiva, assim, sabe? Imponente pra desgraça essa porra. Aí tá, foi passando o tempo e Franz Liszt começou a ficar muito famoso na Europa inteira. E o bagulho pega mesmo sério de 1835 a 1839. Porque nessa época ele conhece algumas personalidades, eu vou citar algumas aqui: Rossini, Paganini, Chopin, George Sand e Marie Dagout. Eu poderia até colocar Vitor Hugo também, que estava em ascensão nessa época. Eu acho que foi nessa época que ele estava em ascensão. E todos eles tinham uma paixão em comum, que era a música do Beethoven e a poesia do Lord Byron, que na época também já... Eu não sei se ele já tinha morrido, não tenho certeza, então não vou falar nada para não bostejar. E os grandes amores românticos do passado, como Tristão e Isolda e a Divina Comédia. Então chegou um jovem da Polônia, meio pobre também, falava francês. Liszt aprendeu francês com esses anos na França e também com o pai dele, né, que era professor de francês, pelo que eu me lembre. E o Calcherini, que era o professor dele de música, se eu não me engano ele era francês também, ou era italiano, mas eu acho que era francês. E o Salieri, obviamente, italiano, por isso que o Liszt tinha um pleno domínio de todas essas línguas, até porque na época o italiano era a língua da música, né? Eu acho que até hoje não... Acho que né? Chegou um menino perdido da Polônia, fugido da guerra, não sabia de porra nenhuma, e Liszt resolveu apadrinhá-lo ali. Liszt já era bem famoso na França, já era um dos principais compositores
da Europa, ele só se tornou principal depois que ele começou a dar rolê com a Marie Dagout. Mas ele começou a crescer a amizade entre Liszt e esse garoto que chegou da Polônia chamado Frédéric Chopin. E Chopin admirava muito o Liszt e falava que as únicas pessoas que conseguiam tocar suas músicas melhor do que ele próprio era o próprio Franz Liszt. E Liszt, de certa forma, tinha uma inveja do Frédéric Chopin, sim. Isso fica meio claro, mas os dois tinham personalidades muito diferentes. Liszt era explosivo, Liszt era belíssimo, Liszt era... Ele era alto, ele era saudável, apesar de que na infância dele ele tinha muitas síncopes. É síncope que fala? Acho que é síncope, aquele negócio que é parecido com convulsão. Mas aí no final ele... Aliás, no final não, aí aos 35 anos já, ele estava completamente curado disso e era um homem belo, saudável, influente também, muito inteligente. E Chopin, que tinha mais ou menos a mesma idade dele, era um menininho ali, doente, andava sempre tossindo, fraquinho, era manlet, né, manlet. Ele não tinha nem 1,70 de altura, mas os dois aprendiam um com o outro, sabe? E também a gente percebe a personalidade musical deles pela própria forma física, a postura dos dois. Um era ele baixinho, fraquinho, tocava uma música poderosíssima, mas que você percebia uma melancolia devassadora. É assim que fala? Devassadora? Devassadora, destruidora, sei lá, alguma coisa assim, sabe? E o Liszt, ele tocava muito bem também, mas o toque dele inspirava a paixão, a sedução. Inclusive, nessa mesma época, principalmente quando ele começou a namorar Marie Dagout, um poeta chamado Heinrich Heine, que era um judeu bem famoso da época, alcunhou o termo listomania ou listomania, porque um dia ele foi num concerto do Liszt e começou a ver mulheres jogando rosas assim no piano dele, jogando flores, tentando subir no palco, chorando, mandando beijos, sabe? Se acabando de amores pelo Franz Liszt, pelo jeito que ele se portava, tocando, pela leveza das suas mãos, pelo seu semblante ao tocar vamos dizer, suas consolações, suas rapsódias, e, enfim. Então, uma coisa estranha nessa história, eu tô pensando aqui. Eu acho que o Liszt começou a fazer sinfonia lá pros 40 anos, ou foi lá pros 45. É só um erro mesmo, assim, de data que eu tô pensando. Trivial, de qualquer forma. E aí, Liszt apresentou pro Chopin, uma escritora bem famosa daquela época, que era admirada, era fascinada pela música do Frédéric Chopin, e que era bastante influente e era conhecida por se vestir de homem, que é a famosa George Sand, né? Que foi a mulher do Chopin e, na minha opinião, a mulher que matou ele também ao mesmo tempo. A amante que o matou. E tá, quando a amizade começou a florir mais entre os dois e chegou a George Sand também, o Chopin confiava tanto no Liszt que ele deu, né, a chave do próprio apartamento pro Franz Liszt pra ele entrar e sair a hora que ele quisesse, porque eles eram bem amigos assim. O Chopin morava num pátio, se eu não me engano. Eu tenho um quadro aqui na minha casa mostrando o Chopin tocando a George Sand em cima do piano assim, admirada, e atrás no fundo um pátio, sabe? E de fato dizem que ele morava em cima desse pátio, alguma coisa assim. Eu não consigo lembrar o termo correto, mas que merda, tá ficando um lixo, né, já. Já quero desistir e gravar outro, mas vai assim mesmo. É da qualidade dessa merda completa aqui. E aí a George Sand começou a sair com aquele cara lá, o tal do Frédéric Chopin, o grande pianista. Liszt começou a ficar com inveja porque a música do Chopin cada vez mais
Quanto mais o tempo passava, mais bela ficava. E ele começou a escrever algumas reviews, como é que é? Algumas críticas, vamos dizer assim, de certa forma pejorativa. Então eles meio que foram se separando, a amizade foi ficando mais hostil assim um com o outro. Mas ao mesmo tempo que isso tudo estava acontecendo, Franz Liszt, que é o foco desse podcast, não vamos pro Chopin também sempre, mas Franz Liszt, ele conheceu a tal da Marie Dagoult, que hoje ela era descendente de banqueiros famosos, e hoje a família dela, se eu não me engano, é a terceira mais rica da Europa. A família da Marie Dagoult, eu não lembro o sobrenome, Flavigny, será? Flavigny? Não sei se é esse o sobrenome da galera que é bem rica. Eu sei que são judeus bem famosos, bem ricos mesmo. Ricos mesmo. Mesmo? E ela era poetisa também, uma feminista proeminente da época. Seus poemas são muito belos. Se eu fosse vocês, eu procurava Marie Dagoult Poems ou Poemer. É Poemer que fala em francês? Poemer. E então, a George Sand, como as duas eram feministas, elas se conheciam. Então juntou ali os quatro, que se conheciam bastante. E, cara, agora imagina, Liszt, que já era considerado ali o maior pianista, nessa época era um pianista muito proeminente, talvez o mais famoso de toda a França e da Alemanha, já que Mozart já tinha morrido, Beethoven também, Haydn também, né, nem se fala. Com Chopin, que era o mais novo prodígio da época, ele já com uns 32, 33 anos, não era um jovem prodígio, né, mas era bem famoso já. Tanto é que o Chopin morreu acho que uns 5 ou 6 anos depois desses rolês que eu tô falando aqui. George Sand, que era a escritora mais famosa da França feminina, e a Marie Dagoult, que era uma das mais ricas, uma das mulheres mais ricas da França. Juntou ali os quatro e eles saíam, aí eles iam pra casa de férias da Marie Dagoult, que se eu não me engano fica em Gênebra. Gênebra é na Espanha, né? Era lá na Espanha, e iam juntos. E eles estavam sempre juntos, sabe? Inclusive tem um quadro aqui na minha casa também, muito bonito, que mostra... O Chopin não tá nesse quadro, não sei porquê, mas mostra o Liszt tocando piano, né? Obviamente, a Marie Dagoult derramada assim do seu lado, apaixonada pela música, provavelmente. Na frente o Liszt olhando o busto do Beethoven, meio que uma estátua do busto do Beethoven. Atrás, abraçados, estão Paganini e Rossini, né? Que são irmãos de pátria, compatriotas, né? Melhor dizendo. Aí tem uma foto do Lord Byron colada na parede. Aí sentada está a George Sand segurando a mão do Alexandre Dumas, e em pé assim encostado na cadeira do Alexandre Dumas segurando o livro tá o Victor Hugo. Belo pra caramba. Eu poderia até colocar como é que diz? De plano de fundo aí, de imagem pra lançar esse podcast, mas eu vou colocar uma foto do próprio Franz Liszt, já ali à flor da idade, com uns 45 anos, se eu não me engano. E aí eles ganharam a Europa. Tem vários filmes sobre essa época, principalmente. Os quatro ganharam a Europa ali juntos, sabe? E aí nessa época Liszt também lançou grandes músicas. Acho que as consolações lisztianas né, são dessa época. E ele teve três filhos com a Marie Dagoult, 2 mulheres e um homem, que foi a Cosima, que foi a principal das filhas do Franz Liszt. Teve o Daniel também, que morreu cedo, a do meio eu não lembro o nome, mas a principal foi a Cosima. Vamos focar nela aqui porque veio uma parte muito interessante sobre ela. E então, assim, pra mim, na minha opinião, de admirador da história e da pessoa Franz Liszt, os quatro também liam bastante juntos as obras do próprio Victor Hugo, do Dumas, a Divina Comédia. Inclusive o Liszt tem uma sinfonia dedicada à Divina Comédia e tem uma sinfonia dedicada ao Fausto. Eu acho que eram os 2 livros prediletos dele. E pra mim, na condição de admirador, vamos dizer até inconsciente,
de tanto que eu admiro esse homem, na condição de admirador fervoroso, eu diria que essa época foi a melhor época da vida dele. Foi a época. Que arrogância, né? O cara ditando. Não, só tô falando o que eu acho. Foi a época mais feliz e a principal época da vida dele. Com a Marie Dagout, com a amizade com Chopin, com todas essas amizades, ele conheceu Paganini num concerto de violino e começou a transcrever. Liszt também, eu acho que eu esqueci de falar e foi um erro crasso da minha parte. Liszt não é só considerado um grande virtuoso, um homem belíssimo e com presença, o maior pianista de todos os tempos e um grande compositor de sinfonias. Liszt também transcreveu as principais obras, que ele julgava as principais obras para o piano. Obras que eram de outros instrumentos musicais, né? Obras de sinfonia. Sei lá, sinfonia usa piano? Não, né? Mas enfim, ele transcrevia as obras que utilizavam outros instrumentos para o piano. Ele transcreveu, por exemplo, as 9 sinfonias do Beethoven. Ele transcreveu a Serenata, ou as Serenatas, eu não tenho certeza, do Schubert. Ele transcreveu as Overtures do Richard Wagner, a Tannhäuser, né, que é a principal na minha opinião, mas ele também transcreveu Tristão e Isolda. Ele transcreveu qual é o nome? Caprichos, né, do Paganini? Ou foi só um capricho? Acho que foram todos os caprichos que Franz Liszt transcreveu para o piano, inclusive a La Campanella, que é o primeiro capricho, pelo que eu saiba. É uma das músicas mais famosas do Liszt, mas que não é do Liszt, é do Paganini, mas ele transcreveu de uma forma tão magistral para o piano. Ouvem aí a versão La Campanella, a versão no violino do Paganini e a versão do piano, que é do próprio Franz Liszt. E percebam como ele era... Parece um sonho, cara. Esse cara... Franz Liszt não existiu, eu tenho as minhas dúvidas. Não é possível, bicho. Esse cara... Sabe? O que mais que teve de bom nessa mesma época aí? Liszt conheceu também Hans Christian Andersen, que escreveu um quote aqui que eu vou tentar traduzir na hora para não ficar falando em inglês. Quando Liszt entrou no salão, foi como se um choque elétrico tivesse passado por ele. Todo o exterior do Liszt e seus movimentos revelavam uma dessas pessoas que nós relembramos somente pelas suas peculiaridades, né? Tipo, peculiarities alone, tipo, só pelas peculiaridades, sem nem precisar do resto. A mão divina has placed the mark on them. Como é que eu digo isso? A mão divina dele sei lá, a mão divina dele era uma marca tão profunda que parecia que quem observava parecia que via 1000 mãos ao invés de uma, sabe? Ao invés de 2, no caso. Esse foi um quote do Hans Christian Andersen, quando ele foi num concerto, num salão. Aliás, num salão, né? Eles também não... Porque o concerto, ele tem a forma de um concerto, né? Acho que quando ele fala salão aqui, ele quer dizer que teve uma festa, alguma coisa. E chamaram Liszt para tocar um pouco nesta festa, e aí eles acabaram se conhecendo. Hans Christian Andersen, que junto com os irmãos Grimm, né, foram os 3 principais aí, arquitetos da alta cultura da literatura infantil. Aí Liszt conheceu Hans Christian Andersen, Liszt conheceu Edvard Grieg, inclusive foi um dos seus mentores. Franz Liszt foi um dos mentores do Grieg. Conheceu Alexander Borodin, que foi o cara que escreveu o Príncipe Igor, né, famoso na Rússia. O que mais que ele teve assim? Sem falar do Chopin e do Wagner, né? Teve o Hans von Bleuth, que foi marido da Cosima quando Liszt era um pouco mais velho. E teve também assim um que ninguém fala muito, mas foi o Brasili Tiberé, que foi um diplomata brasileiro que se influenciou, e ele tocava piano também, que se influenciou muito nas canções do Liszt para fazer as suas próprias. E Liszt, se eu não me engano, pelo que eu já li, ele tocou a sertaneja, que é uma música puramente brasileira, você pode dar uma ouvida nela, pesquisar a sertaneja Brasili Tiberé, vai ver que é uma música com toques muito brasileiros, e é uma música criada pelo Brasili Tiberé que Liszt tocava também nos seus concertos.
Agora, antes de dar uma pausa aqui, só pra salvar, pra não ficar, sei lá, se tudo reinicia do nada, eu vou ler aqui uma citação que eu achei na internet que eu gosto bastante, que, que eu gostei bastante, né? Que diz: Liszt, como muitos artistas, tinha um temperamento que se pode definir como complexo, na melhor das hipóteses, e instável na pior delas. Foi sempre igualmente sensível ao fascínio da espiritualidade cristã e ao fascínio das mulheres, e, na tentativa de conciliar o próprio lado ascético com o mundano, atravessava ciclicamente crises místicas e crises depressivas. Eu aí. Pode-se imaginar que ele canalizasse para o piano a confusão que agitava a sua alma. Os testemunhos o descrevem como alto e imponente, com os cabelos compridos sobre os ombros, enquanto tocava com uma expressão às vezes angustiada, às vezes exaltada estampada em seu rosto, fazendo vibrar até mesmo o chão da sala. Nessa mesma época, deu pra ouvir o clique aí? Eu não vou tirar não, qual o nome? Na edição, se ficar o clique, porque eu pausei, né, como eu falei, e despausei. Na época, como o Liszt estava crescendo muito com esse rolê aí de andar com as principais figuras artísticas de toda a Europa e de todo o século, na verdade, Liszt foi criando alguns inimigos, digamos assim. Eu digo pessoalmente que é inveja o que eu vou falar agora. Tem gente que diz que foi por outros motivos, mas existiu nessa época. Aliás, vamos contar outra história. É mais importante contar outra história antes. Nessa época veio um cara completamente fudido da Alemanha. Ele não tinha um trocado, tava morrendo de fome. E ele pediu dinheiro, ele mandou uma carta, pediu dinheiro emprestado pro Franz Liszt, falando que se Liszt emprestasse dinheiro para ele poderia mostrar suas obras de óperas pro Franz, para mostrar que ele tinha alguma coisa grande a oferecer e para ele conseguir dar um suporte, dar dinheiro, né? Suportar ali um artista que estava praticamente passando fome na França. E Liszt, como o dinheiro não era o problema, falou: ah, tá, deixa eu te dar um dinheiro aqui, me dá as tuas partituras, eu vou guardar aqui, quando der tempo eu leio. E aí de novo o cara falou: ah, mandou outra carta, você leu minhas partituras, o que você achou? A Liszt já estava ficando enjoado com a impertinência desse baixinho e falou: ah, vamos pegar aqui para ler. Se eu não me engano, Liszt abriu lá o papel com as partituras, leu Lohengrin e percebeu uma tremenda genialidade. Uma genialidade absurda, vamos dizer assim, de um homem chamado Richard Wagner. E desde esse momento Liszt passou a ser o seu patrono do Wagner e a colaborar com ele na criação das óperas. Tanto é que o primeiro maestro de Lohengrin foi o próprio Franz Liszt. E aí, depois de um tempo, obviamente, o Wagner não precisava mais... Eu tô simplificando muito a história, óbvio que é muito maior do que isso e muito mais rica do que isso, mas depois de um tempo, Wagner, obviamente, não precisava mais da grana do Liszt, né? Ele tava fazendo a própria grana ali. Ah, começou o arco do Mefistófeles, vou deixar aqui. Quando começar as partes massas, aí eu paro de falar assim, pra vocês ouvirem. Mas não foi do nada, né, que o Wagner ascendeu. Foi graças ao Franz Liszt. E Wagner também tinha alguns colegas na Alemanha e na França, né? Ele conheceu o Nietzsche, inclusive Nietzsche ascendeu sua carreira graças ao Richard Wagner. Inclusive eu tô pensando em fazer um podcast só sobre o Wagner, depois que eu ler um livro aqui do Roger Scruton, que eu tô lendo, que ele analisa a ópera Tristão e Isolda do Wagner. Mas tem esse rolê, né, que o Wagner tretou com o Nietzsche, e o Nietzsche começou a atacar o Wagner, e com isso ele foi ascendendo na carreira. E o Wagner criou um livro chamado Os Judeus na Música, alguma coisa assim, mostrou pro Liszt. E o Liszt ficou completamente redpilado depois de ler esse livro.
E também ele escreveu um livro chamado Gypsy, como é que é Gypsy? Ciganos na História, na... não... Música cigana na Hungria. E nesse livro ele ataca muitos dos judeus e muitos dos fundamentos que Liszt usa nesse livro ele teve influência do próprio Wagner, que era o melhor amigo dele. Os dois andavam sempre juntos, um emprestou dinheiro pro outro. Se não fosse Liszt, Wagner não existiria. E se não fosse nenhum dos dois, o terceiro Reich teria... É o terceiro Reich? Teria ficado muito fraco, muito defasado em arte, porque a principal inspiração dos nazistas eram as músicas imponentes, tanto do Liszt quanto do Wagner. Inclusive, uma curiosidade, a música predileta do Richard Wagner era Orpheus, uma poesia sinfônica do Franz Liszt. Agora eu vou deixar um pouco dessa música com vocês, depois eu volto a falar porque é sensacional. O arco do Mefistófeles, porra!
vamos ter que voltar a falar, né? Chega, fiquei quanto tempo aqui? Uns 5 minutos? Ai, cara, meu coração acelerou. Que bizarro, né? Esses negócios. Uma coisa que eu esqueci de ressaltar, eu tava vendo aqui nas minhas anotações, é que quando ele começou a conversar com Richard Wagner, receber cartinhas, gostar ali das obras do Wagner, ele já tinha parado de... Ele já não tava mais, como diz, namorando a Marie Dagour, o negócio acabou, ela era meio feminista, né, já tava... Ele sempre foi muito namorador e não daria certo, então eles não casaram, apesar de Liszt já ser um cristão devoto, ter nascido um cristão, né? Ele teve esse romance com ela, mas parece que não deu certo por divergências de ideias mesmo. Se eu não me engano, Chopin já tinha morrido também. Se eu fosse fazer um podcast minucioso de tudo isso, daria umas 4 horas, eu não tenho saco pra isso. Então, é assim que tá indo. Aí, só pra falar uma curiosidade do Chopin e da Senda, porque eu tinha falado que a Senda que matou o Chopin, né? Deixa eu abaixar o som. Já deu. Depois vocês pesquisam aí, a Sinfonia do Fausto Franz Liszt, porque isso é uma das coisas mais brilhantes que existem na arte do mundo. E... Tá. Chopin e Sand viviam, né, normal, eles começaram a ter um relacionamento por influência também do Liszt, da Marie Dagour. E o que aconteceu? Chopin nunca foi muito rico, nunca teve muita grana, e ele também não podia fazer muitos concertos por conta da saúde precária que ele tinha. Então, quando ele começou a namorar a Sand, a George Sand, a George Sand, ele teve que ser sustentado por ela, até porque ela era rica, tinha vários bens, veio de família boa, e era muito eminente, né? Ela era muito importante num jornal de Paris lá, que eu esqueci o nome, Paris. Mas, por ele depender dela, ele estava completamente perdido, porque a Sand, sendo feminista, ela não batia muito bem da cabeça. Apesar dela ter ideais bons, ela era meio louca e ela traiu o Chopin várias vezes. Isso não é confirmado, mas a gente pode ver pelo contexto de toda a história. E para tentar sustentar o estilo de vida rebuscado dos dois, principalmente do Chopin, que era delicado, né, e precisava de muitas coisas especiais assim, ela também era uma guerreira. Ela escrevia todos os dias de noite, né, que era quando ela tinha mesmo tempo, para entregar de manhã no jornal. E dizem que ela escrevia 10 páginas, as suas histórias davam 10, ela escrevia 10 páginas por dia, por noite, né, melhor dizendo, ou por madrugada, o que é um nível insano para quem não escreve 10 páginas de conteúdo, de criação de conteúdo por dia, ou por noite, é bizarro, é de fato bizarro. Agora, Chopin e Liszt tinham uma rotina de estudos parecida, depois que eles começaram a viver juntos, que era acordar 4 horas da manhã todos os dias, treinar até às 11, voltar 1 e praticar até umas 6, se eu não me engano é isso. Deixa eu contar quanto dá. 6, aí daí 7, aí 1, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Não, é muito tempo isso, acho que eles praticavam até umas 4, na verdade. Das 4 às 11, depois parava 1, depois parava até 1, depois de umas 4. Ou às 16 pra ficar mais correto. O que mais tem pra falar do Chopin aqui? Acho que não cabe mais, né? Eu posso fazer um podcast depois falando só sobre Chopin ou sobre Richard Wagner, que tem muita coisa interessante também sobre a história dos dois. Curiosidades bizarríssimas do Chopin, que provavelmente muita gente não sabia. Como, por exemplo, o coração dele é um artifício muito raro e ele está amostrado na Catedral de Varsóvia, para que todos possam ver. Ele quase foi perdido na Segunda Guerra Mundial, né? Com certeza os nazistas iriam roubá-lo, e deveriam mesmo ter feito isso. Aí, tá. Eu falei do Wagner, o que eu ia falar agora? Sim, que... Liszt, quando acabou sua carreira de pianista e tentou se focar nas sinfonias junto com Wagner, a nova fase de sua vida, muita gente ficou, sabe,
com inveja dele, porque o Liszt ele era famoso, ele tinha a virtuose, ele era virtuoso quando tocava, então ele queria demonstrar que ele sabia, ele queria ganhar as bucetas, ele queria demonstrar-lhe a erudição, andava com o nariz empinado, era belíssimo, sempre foi, até chegar ali aos 60, 70 anos, quando ele começou a criar rugas, verrugas, né, no caso, pela cara, e criar uma cara meio surrada, mas isso também vem porque ele lá pros 60 anos, 70, virou franciscano, né? Então se alimentava mal, não tinha muitas posses, era um cara simples que se entregou a Deus e se existir mesmo uma concepção de céu e inferno, Liszt, Franz Liszt, com certeza, Franciscus está hoje no céu. Tá, vamos lá. Batalha dos Românticos, ou Guerra dos Românticos, não sei se alguém conhece, mas foi uma batalha embasada no Beethoven entre os românticos, porque Beethoven foi o primeiro dos românticos, acho que podemos dizer assim, junto com Goethe, apesar dos dois não se considerarem românticos, né? O que aconteceu foi que os conservadores, no sentido musical, não tô falando, então eles eram pró-família, não, nada disso. Os conservadores, que eram representados por outros românticos, acreditavam que Beethoven era uma linha não ultrapassável da arte em geral. E os progressistas acreditavam que Beethoven era só o primeiro passo para a grandiosidade da música. Esses eram os românticos nacionalistas exacerbados, e obviamente quem representava os progressistas eram Liszt, Wagner e Hans, qual é o nome dele? Hans von Bülow, é esse? Hans von Bülow, acho que é isso. Eu não vou precisar não, tenho certeza. Hans von Bülow, o nome dele, Hans von Bülow. Engraçado que os três eram amigos, mas depois que o Wagner traçou a filha do Liszt, que era a mulher do Hans von Bülow, o Bülow foi pro lado dos conservadores e deixou o Liszt e Wagner sozinho, basicamente, na disputa ali. Mas tá, isso vai um pouco mais depois. O que aconteceu? Tinha essa batalha de convicções filosóficas acerca da música e era protagonizada por 5 pessoas. Como eu disse, do lado dos progressistas havia Liszt e Wagner, do lado dos conservadores havia Brahms, Schumann e o casal... Era Brahms e o casal Schumann, né? E o triângulo amoroso, vamos dizer assim, porque o Brahms também traçava a Clara Schumann. Eu acho que o próprio Robert Schumann descobriu depois, mas isso fica pra outra história. Babados musicais, depois a gente vê isso, tá? E o que acontecia? Como... assim, eu acho incrível a música do Brahms. Inclusive, dizem, né, que... Acho que foi o próprio Hans von Bülow que alcunhou depois o Brahms como terceiro B da música alemã. Beethoven by Brahms, né? E dizem que Brahms é o sucessor nato do Beethoven, porque o que dizem é que a primeira sinfonia do Brahms é a 10ª sinfonia do Beethoven, de tão semelhante que é. E eu sou apaixonado pela música do Brahms. Brahms pra mim é genial, um dos maiores músicos de todos os tempos, um grandíssimo pianista. Admiro muito Schumann, tem uma música do Schumann que pra mim é um dos ápices do romantismo, Vogel als Prophet, Pássaro como Profeta. É uma música muito linda, pesquisem ela pela versão em piano, aliás, em violino do Cortot, que é um cara muito feio, mas tocava pra caralho. E vocês vão ver que Schumann, o casal Schumann e o Brahms eram geniais, mas aí já vai tendenciando pro lado do Liszt, porque eu como nacionalista também e como romântico entusiasta e extasiado pelas questões do romantismo, eu acho que o Liszt estava certo. Beethoven foi só não foi o final da música, mas sim o começo de uma coisa mais grandiosa, tanto é que o Liszt conseguiu depois criar o poema sinfônico, que não existia antes, né? As óperas inigualáveis do Richard Wagner, eu diria que a ópera é majoritariamente italiana, né? Uma coisa de italiano, mas o principal criador de ópera é o Wagner. Foda-se Verdi, sinto muito aí, Rossini, mas vocês têm que perceber que um alemão superou todos vocês aí nesse quesito. Agora, o que acontecia nessa guerra?
O Schumann, inclusive o Robert Schumann, tinha dedicado uma das suas sonatas para o Liszt. Eu esqueci o nome, acho que é a terceira sonata. É isso? É assim que diz? Não sei. Mas depois que a Clara ficou enchendo o saco dele, ele tirou esse título. Ele não dedicou mais essa sonata ao Franz Liszt. E tudo que o Liszt escrevia, eles falavam que era horrível, que eles odiavam. Se eu não me engano, nas Rapsódias Húngaras, quando a Clara ouviu, ela disse que era algo absurdo e de tão ruim. Ah não, foi com Tristão e Isolda, que ela ouviu Tristão e Isolda e ela disse que era algo digno de pena, alguma coisa assim, que ela nunca tinha ouvido algo tão ruim na vida dela, sabe? Acabou aqui a música. O que eu coloco pra terminar o podcast? Deixa eu ver aqui. Que tá tocando reggae ali. Eu moro no inferno, cara. Eu moro no inferno. Vou colocar a segunda Rapsódia Húngara versão orquestrada, porque foi a primeira coisa que eu achei no meu YouTube aqui. E também porque essa música é do caralho. Ah, também, por Liszt, você... Ih, será que eu falei isso no início do podcast, cara? Agora eu já tô fudido. Por Liszt se considerar um húngaro, por ele ter bastante influência da música cigana no sangue dele, ele cresceu ouvindo música cigana, né? Ouvindo os ciganos, por ter escrito este livro, né? Gypsy Music in Hungary, música cigana na Hungria. Ele tinha esse coração efervescente, por isso ele se tornou um romântico imponente do jeito que ele é, porque a música calorosa dos ciganos é assim, né? E também isso já ajuda ele a ter sido antissemita. Ele não foi durante toda a vida, e também não foi tipo meio a meio, ele foi durante só um tempo aí, um antissemita, ao contrário do Wagner e da Cosima, que foram fervorosas antissemitas, inclusive os filhos do Wagner, as filhas do Wagner, se juntaram a Adolf Hitler na Segunda Guerra Mundial. Tem foto do Hitler com as filhas do Wagner, né? E a bisneta do Wagner tá viva hoje, é uma milf do tetão gostosíssima, cara. Se eu tivesse sangue nobre ou qualquer merda do tipo, pena que eu sou só um macaco bostileiro, né? Daí não dá. Mas... tá, isso que eu queria falar dos ciganos, né? Que Liszt tem esse fogo cigano no sangue dele porque ele cresceu ouvindo muita música cigana. E as Rapsódias Húngaras demonstram, principalmente a segunda, que foi a que ficou mais famosa, mas a sexta também demonstram, acho que são 18 Rapsódias, demonstram esse fogo intenso que ele tem, sabe? E... aí tá, tinha essa batalha. A Clara Schumann, tudo que o Wagner... eu acho que ela queria dar pra ele, eu não sei qual era o rolê lá. O Wagner já tava com a Cosima, mas tudo que o Wagner fazia, a Clara Schumann menosprezava. E sempre tinha essa guerra ideológica entre os românticos, sabe, durante muito tempo. E ela iniciou principalmente quando os românticos progressistas lançaram a Neue Deutsche Schule, que foi a nova escola alemã de música, né? Foi isso, de que Beethoven foi só um ponto e tinha poema sinfônico, tinha muita coisa a superar. Se eu fosse falar qual foi o mais influente dos lados, o progressista ou o conservador, eu diria que com certeza foi o progressista, né? Os dois, Wagner e Liszt, fizeram muito mais pra música do que Brahms, Schumann e o casal Schumann. Mas a sonoridade dos conservadores é muito agradável. Eu gosto tanto quanto eu gosto da sonoridade dos progressistas, mas a história, a efervescência, a história de vida e também algumas músicas em especiais dos progressistas, que seriam Liszt e Wagner, nesse sentido. Como eu disse, progressista não é os caras que vão dar o cu, não. É os caras que olham com animosidade a passagem de Beethoven pela Terra, como se ele fosse algo que pudesse ser superado ou melhorado, e ele não era o limite da música, sabe? Enfim, Liszt passou o final da sua vida compondo mesmo, descansando bastante, tendo vários alunos. Os alunos do Liszt eram grandes pianistas já da época. E Liszt passou dos 40 anos ali até os 60, 70
como criador de sinfonias, dizem que ele dormia só 4 horas por dia porque ele tinha que coordenar a igreja, ele tinha que criar as músicas dele, né? E ele tinha que dar aula ao mesmo tempo. E isso ele não fazia por dinheiro, porque ele vivia de graça lá na igreja, né? Já. Ele já nem... vamos dizer... já nem ligava mais pra dinheiro. Ele já teve tudo quanto foi fase na vida dele. Foi mais ou menos ele classe média, depois virou um dos homens mais ricos da Europa, depois não tinha mais nada. Virou absolutamente pobre porque fez votos de pobreza, né? Tem até um episódio que dizem que Liszt, a única coisa que Liszt tinha era uma manta ou uma bata, acho que é uma bata, né? Não sei se é a mesma coisa. E ele deixou ela em algum local assim e roubaram a bata dele, então ele passou um bocado de frio, eu acho, ou então deram uma bata nova pra ele, mas alguém roubou a bata do Franz Liszt. E isso deve ser passado até hoje como artigo valioso de uma família de ladrões, né? Ou então o cara vendeu pra algum colecionador, sei lá. Mas a bata do Franz Liszt, que a gente olha nessas fotos, se você olhar, pesquisa Franz Liszt, você vê as fotos de velho dele, aí ele tá usando uma bata, essa bata foi roubada. Não tá no museu dele, na casa museu, nem nada. E pra encurtar a história, Liszt usou... Liszt passou... Caralho, esse som já tá me irritando demais, eu moro no inferno, como eu disse. Deixa eu aumentar o som aqui da Rapsódia. Sai. Aí. Liszt passou o resto de sua vida compondo sinfonias, dormindo pouco, mas muita produtividade, né? Louvando a Deus nos ínteres aí de tudo que ele fazia. E ele arranjou uma nova esposa, que foi a Caroline Deuxaine Wittgenstein. É esse? Deixa eu pesquisar. É isso mesmo, Caroline Deuxaine Wittgenstein, que foi uma nobre russa, riquíssima também, mas ela era casada já. E uma das maiores decepções da vida do Franz Liszt, isso é uma coisa triste, porque Liszt morreu insatisfeito e inconsolável. Porque no final da vida dele, ele já era apaixonado... No final não, lá pros 50 anos, 55, ele era apaixonado pela Caroline, uma russa nobre, mas que era casada. E eles gostavam bastante. Pro Liszt faltava o casamento, né? Ele não casou. Ele foi putão, teve várias mulheres assim, principalmente a Marie Dagoult. E a segunda principal, que foi a Caroline Wittgenstein, com quem ele não teve nenhum filho, até porque eles não podiam fazer sexo, de acordo com a religião do Franz Liszt, se eles não fossem casados, mas eles não poderiam ser nunca casados porque a Caroline já era casada com um oficial famoso lá. Um dos caras que comandava o massacre na Polônia, se eu não me engano. E Liszt até tentou falar com o próprio Papa, enviou cartas lá pro Papa da época, pros bispos famosos, e eles não conseguiam de jeito nenhum anular o casamento. E ela não gostava do cara com que ela tinha casado. Então essa foi a última decepção da vida do Liszt, depois dos filhos dele morrerem. Só a Cosima viveu para ver a morte do próprio pai, os outros morreram enquanto Liszt ainda estava vivo, o que é uma coisa muito triste. Ele viveu uma vida regrada, regada, não sei se é regrada ou regada, nunca. A diversão, a mulheres, a riquezas, a admirações, e no final da vida ele teve esse baque. Talvez foi uma provação de Deus falando, tenta tancar isso daí pra gente ver se você realmente consegue, se você está apto a vir para o paraíso celeste. E aí foram muitas decepções na vida do Liszt, né, nesse final de vida dele aí. Não conseguiu casar, mas ele viveu com a Caroline durante um tempo aí. Mas quando eles descobriram que o casamento não poderia funcionar, acho que o Liszt foi pra Itália, ou foi a Caroline que foi pra Itália. Eles tiveram que se separar pra sempre, pra não consumar o ato de forma pecadícia, se é assim que eu posso dizer. Só uma curiosidade, quando Chopin morreu de tuberculose, Liszt tocou as principais músicas do Chopin no piano, enquanto Chopin morria, para tentar tornar tudo mais agradável. Depois que a George Sand descobriu, ela não tava mais com Chopin, que ela tava lá com o negão da piroca dela, o outro, porque ela era feminista e não consegue se estabelecer. Aí depois que ela descobriu, ela ficou triste, parece, acho que foi lá no
no funeral dele, alguma coisa desse tipo. Inclusive é bem famoso o túmulo dele na França, né? Tá no cemitério mais famoso do mundo, que fica na França. Dá pra ouvir uns maconheiros ouvindo reggae ali embaixo. Acho que não dá pra ouvir porque o microfone é condensado, mas me incomoda bastante isso. E Franz Liszt foi vivendo o resto da vida dele ali. Votos de pobreza, não conseguiu casar, o que foi uma decepção imensa na vida dele. Os filhos morrendo e a filha envelhecendo com o Wagner, né? Porque a filha dele trocou o Hans von Bleuve pelo Richard Wagner. Então ele era sogro do músico predileto dele. E o músico predileto dele era genro, fala? Dele. No final de sua vida, Liszt, no mês de julho, pegou uma doença lá e ele ia fazer, acho que uma série de ele ia conduzir algumas óperas, algumas sinfonias, eu não tenho certeza se eu já tô falando bosta porque eu tô cansado, mas ele ia conduzir algumas sinfonias, acabou não dando certo, que ele pegou uma doença, uma gripe forte. E aí já do dia 30 ali pro dia 31, se eu não me engano, às 8 da manhã, que foi a hora que Liszt morreu, ou tô confundido com o Chopin, mas eu acho que foi Liszt mesmo. Tem até uma foto do Liszt morto, que eu acho uma coisa bizarra e triste de ficar olhando, que dá pra ver ele bem sugadinho, assim, cansado, com 75 anos, ou 76, se não me falha a memória, posso estar errado aqui. Mas ele já estava muito cansado, debilitado, e como ele já era velho e pegou essa gripe forte, ele já estava muito de cama. Já avisaram, Cosima, vem ficar com teu pai. O Wagner, que era o melhor amigo dele e marido da Cosima, já tinha morrido 3 anos antes. E daí falaram, vem ficar com teu pai porque parece que ele tá nas últimas, já tá sugado, com uma cara bem debilitada. Então tava a Cosima com ele e já sabiam que Francisco Liszt, 2 dias depois do meu aniversário, no dia 31 de julho, o maior ícone, o maior pianista. Eu tô emocionado, por quê? Não era pra eu estar emocionado. Morreu de pneumonia às 8 da manhã. Não resistiu e era o fim de um dos maiores... naquele momento também já estava em ápice o modernismo, né? Inclusive Liszt tentou perpassar um pouco ali no modernismo nas suas composições. Ele compôs muito para Cristo também, muitas coisas no órgão, trabalhos no órgão para Cristo, que eu falei só a título de curiosidade, eu já não tô conseguindo mais raciocinar. Fiquei emocionado ao narrar aqui a morte dele, mas não tô raciocinando porque tem uns caras tocando uns sub-humanos, tocando um reggae ali, sabe, ali embaixo. Eu odeio esse lugar, cara, mas deixa isso pra outro podcast. Dizem as más línguas também, romantizando talvez a história toda, que a última palavra de Liszt antes de morrer, ele tentou levantar para tentar dar os últimos passos, e Guy de Portales, que conheceu a Cosima Wagner, disse que as últimas palavras de Liszt foram Tristan. E quando ele tentou falar alguma outra coisa, não saiu, ele já caiu morto. Pneumonia. 8 horas da manhã, se eu não me engano. Tristão, né? Tristan. E o legado dele continua até hoje, né? Debussy, que era o modernista que já estava ali crescendo, se inspirou bastante nele. Os desenhos animados ali dos anos 50 e 60 se embasam muito nas músicas animadas e fulgurosas da Hungria, né, as rapsódias húngaras do Liszt, para criar suas trilhas sonoras. E é isso, eu não consigo mais falar por 2 motivos, como eu citei, os macacos sub-humanos ali embaixo, e eu tô meio emocionado por ter narrado o Tristan, a morte do Franz Liszt. Que bizarro, eu não lembro de mais detalhes, eu sei que fizeram a máscara mortuária dele como era comum na época. Sei que foi muito falado, fizeram uma estátua dele em Bayreuth, que era um lugar bastante famoso, onde até hoje é um lugar para antissemita.
Hoje não, né, porque já estão subvertendo tudo, onde encenavam as óperas do Richard Wagner e tocavam as músicas do Franz Liszt, se eu não me engano. Mas é um festival tão concorrido que demora mais de 10 anos para você conseguir o ingresso e é caríssimo. Eu poderia falar isso com mais clareza sobre Bayreuth, e se eu não me engano a Casa Museu do Franz Liszt fica lá em Bayreuth também. Acho que foi pra lá que ele se exilou, depois que ele não conseguiu casar com a Caroline Suzanne Wittgenstein, que era a mulher que ele amava de verdade nessa vida e que ele queria casar. Mas apesar de tudo, Liszt foi um homem devoto, um dos maiores artistas de seu tempo, o maior pianista de todos os tempos, sem sombra de dúvidas. Criou composições românticas e virtuosas, ao mesmo tempo, algumas ao mesmo tempo. E eu acho que eu posso encerrar assim o podcast. A gente tem aí, ao final, algumas das minhas músicas prediletas. A Segunda Consolação, pra mim, é a minha música predileta do Liszt e a que mais me toca. Em segundo nós temos Ständchen, que é uma música do Schubert, transcrita pelo Franz Liszt para piano. Ständchen, que significa serenata. Em terceiro eu coloquei a Segunda Rapsódia Húngara, que a gente ouviu. Em quarto eu coloquei a música que era usada pelo exército nazista para anunciar suas vitórias. É uma música muito poderosa, que é os Les Préludes, a terceira o terceiro poema sinfônico do Liszt. Em quinto eu coloquei o terceiro movimento do Fausto, aquele que a gente ouviu aqui, que eu fiquei um tempão parado para mostrar para vocês. Em sexto eu coloquei uma música que é apelidada de Enrêvé. Em sétimo eu coloquei a Terceira Consolação do Liszt, que é talvez a música mais famosa dele, junto com a Segunda Rapsódia Húngara e junto com O Liebe, né, ou Liebestraum. Em oitavo eu coloquei o quarto poema sinfônico chamado Orfeus, que era a música predileta do Richard Wagner. Em nono eu coloquei O Liebe, que é o poema do Ferdinand Freiligrath, no qual embasou a melodia de Liebestraum, né, ou Love Dream, que é uma das 3 músicas mais famosas do Liszt, junto com a Terceira Consolação e a Segunda Rapsódia Húngara. E em décimo eu coloquei o primeiro movimento da Sinfonia do Fausto, que eu poderia dizer que é mais dedicado ao próprio Franz Liszt do que ao próprio Dr. Fausto. E começou a tocar Arabesque do Debussy aqui no final do podcast, do nada. Então essa vai ser minha deixa para encerrar. Tô com medo disso aqui parar, já não gostei muito desse final. Não vou deixar a música continuar tocando. Ouçam o meu top 10 aí do Franz Liszt. Tentam sentir a música de olhos fechados, no escuro, sem pensar em mais nada. Principalmente a segunda, Ständchen. Porque a minha primeira música predileta, a Segunda Consolação, é muito pessoal, meus motivos para gostar dela. Eu sei que ela me toca com mais força do que qualquer outra música nesse mundo. Ela não é minha música predileta talvez seria o prelúdio da Tannhäuser, né, da ópera Tannhäuser do Richard Wagner. Pra mim aquele prelúdio é a coisa mais poderosa que existe na arte, e a Segunda Consolação é a coisa que mais me toca, de certa forma. A interpretação que eu gosto da Segunda Consolação é do Nelson Freire, e a do Horowitz também eu gosto bastante, ele sendo um gênio, né, como não gostar, mas a do Nelson Freire é muito mais agradável. Tem a do Lang Lang também, são boas interpretações. E é isso. Até a próxima, pessoas, muito obrigado por ouvirem até aqui, se é que tem alguém. E espero ter passado um pouco da minha paixão pelo meu guia artístico, espiritual, meu patrono, que pra mim vai continuar sendo a grande força impulsionadora aí do meu caminho, não só religioso, mas quem sabe artístico também. Meu humilde caminho. Claro que eu nunca serei um Franz Liszt nobre, belo e inteligente e virtuoso e como ele, mas só de saber que é ele que me inspira a fazer essas coisas, eu já me sinto grande também. Então é isso, e até a próxima.